Todas as coisas que os seres humanos criaram neste planeta foram primeiramente criadas em suas mentes. Portanto, se estamos preocupados com o que criamos neste mundo, é muito importante que antes devemos aprender a criar as coisas certas em nossas mentes. Quero começar esse episódio lhe contando uma parábola hindu. Certa vez um homem estava viajando e acidentalmente ele acabou entrando no paraíso. O homem estava muito cansado, pois estava caminhando há dias e estava procurando um lugar para descansar. Então ele avistou uma árvore e embaixo dessa árvore tinha uma grama muito fofa. Então ele pensou em descansar debaixo daquela árvore. Ele encostou na árvore e acabou pegando no sono. Porém, ele não sabia que aquela árvore era uma Kalpraviksha, ou uma árvore dos desejos. E aí, quando ele despertou, ele sentia muita fome e pensou: nossa, estou com tanta fome, desejaria poder conseguir alguma comida de algum lugar. E imediatamente apareceu, vindo do nada, uma deliciosa comida. Ele estava tão faminto que não prestou atenção de onde a comida viera. E quando você está com fome, você não questiona a comida de onde ela vem, você apenas come. Então ele começou a comer imediatamente, e a comida estava muito deliciosa. Depois que a fome passou, ele olhou à sua volta, satisfeito, e outro pensamento surgiu em sua mente. Se ao menos eu pudesse conseguir algo para beber, e como não há proibições no paraíso, imediatamente apareceu um excelente vinho para ele. Então, quando você está com sede, você também não questiona de onde a bebida vem. Bebendo vinho, relaxando na brisa fresca do paraíso, sob a sombra da árvore, ele começou a pensar: o que está havendo? Estou sonhando ou existem espíritos ao redor fazendo truques comigo? Então, espíritos apareceram. Ele viu os espíritos e pensou: esses espíritos vão me torturar. Eu tenho certeza que eles vão me torturar. Então os espíritos vieram e começaram a torturar ele. Ele pensou: eu vou morrer com certeza, esses espíritos vão me matar. Então ele foi assassinado pelos espíritos. Bem, o pensamento negativo parece ser mais predominante do que o pensamento positivo. Parece que a maioria das pessoas, o pensamento positivo requer algum esforço, ao passo que o pensamento negativo vem com facilidade e muitas vezes ele vem sem ser convidado. Isso tem muito a ver com a educação e o meio em que você vive. Se você foi criado em um ambiente feliz, positivo, é mais provável que seja mais fácil para você pensar positivamente. No entanto, se você foi criado em situações de muita dificuldade, em contato com acontecimentos ruins, é provável que você tenha alguns pensamentos negativos. Vemos o mundo por meio de nossa atitude mental predominante, ou seja, se nossos pensamentos forem positivos, tudo bem, mas se forem negativos, nossa vida e as circunstâncias provavelmente seguirão esses pensamentos negativos. Se você acredita que irá falhar, inconscientemente você pode sabotar todas as suas oportunidades de sucesso. Em vez de se tornar mais positivo e superar seus medos, você tende a pensar em como é difícil ter sucesso ou ter um relacionamento saudável com alguém. E com isso, você espera fracassar ou ficar sozinho. Se você costuma pensar em dificuldades, falhas e desastres,
ou pensa que não merece a felicidade, dinheiro, ou que é muito difícil em obtê-los, você precisa mudar um pouco seu pensamento, pois você fechará a sua mente e não verá oportunidades, e se comportará e reagirá de maneira a repelir as pessoas e as ótimas oportunidades. A mente não julga ou examina pensamentos e opiniões antes de aceitá-los. Se o que você ouve, vê e lê é sempre negativo, sua mente irá aceitar a negatividade como uma mentalidade padrão. Seus pensamentos sempre irão tender para o pior. E se você tem o costume de ficar vendo notícias, desastres, saiba que a mídia bombardeia constantemente a nossa mente com muitas informações sobre catástrofes, guerras e outros eventos infelizes. Essas informações elas acabam penetrando em seu subconsciente, então se manifesta como a sua maneira habitual de pensar. É normal assistir e ouvir notícias, porque você precisa saber e também você precisa acompanhar o que está acontecendo no mundo. No entanto, tome cuidado para não exagerar. Se você ocupa a mente com pensamentos deprimentes e pessimistas, você irradia energia negativa para o mundo ao seu redor. Portanto, você cria mais negatividade, fracasso e desastres ao seu redor. A mente é uma energia neutra. A maneira como você pensa determina se os resultados são positivos e benéficos ou negativos e prejudiciais. É a mesma energia agindo de maneiras diferentes. Só que a boa notícia é que você pode mudar os seus hábitos de pensamento. Você deve estar disposto a colocar energia e tempo para buscar o pensamento positivo, a fim de mudar a sua atitude mental. O poder do pensamento negativo é muito forte, mas com algum esforço de sua parte, você pode superá-lo, porque o pensamento positivo é muito mais forte do que o negativo. Quero então deixar algumas dicas para ajudá-lo a evitar os pensamentos negativos. A primeira é que, cada vez que você perceber um pensamento negativo, substitua por um positivo. Pare e pense. Eu cancelo todo pensamento negativo e substitua esse pensamento por um pensamento positivo ou alguma lembrança boa que você tem. A segunda dica: se você se surpreender visualizando o fracasso, visualize imediatamente o sucesso. O mesmo esforço que você tem para pensar no fracasso é o mesmo esforço que você tem para pensar que vai dar certo. A terceira dica é: se você se ouvir usando palavras negativas em uma conversa, em sua casa, no trabalho, mude-a. Repreenda e mude para palavras positivas. Evite o contato com pessoas que só reclamam ou que só trazem notícias de tragédia, só falam de dificuldades. Em vez de dizer não posso, diga eu posso. E a última, permita uma atitude mais positiva em sua vida. Tenha mais fé em si e espere sempre resultados positivos. Meditações com afirmações e visualizações podem ajudá-lo a desenvolver uma mente positiva. Decida que a partir de hoje, a partir desse exato momento, você está abandonando o hábito do pensamento negativo e iniciando o caminho para um pensamento e comportamento positivo. Bem, o pensamento negativo tem um grande efeito na vida de todos. Leva ao fracasso, à infelicidade, à falta de satisfação, leva a preocupações e medo. No entanto, não há razões para permitir que isso afete a sua vida. O poder do pensamento positivo é muito maior. Você apenas precisa criar o hábito e mudar os seus pensamentos.